Oi, gente, meu nome é Larissa, eu sou estudante do sétimo semestre de História da FMU. Olá, pessoal. Me chamo Jonathan. Também sou estudante de licenciatura em História do sétimo semestre da FMU. Esse podcast, né, é o nosso sexto podcast de uma série de 20 minutos da história do Brasil. Nós estamos ali falando sobre o período do governo JK até o período da redemocratização no Brasil, né? Esse projeto se chama Humanas e Manos. Ele faz parte ali que a instituição que desenvolveu para que a gente pudesse, né, ter uma opção para substituir o estágio supervisionado, que devido à situação sanitária que o Brasil e o mundo está vivendo, teve que ser interrompido, né, e a gente está vivendo um período muito instável, então foi criada essa alternativa para que a gente pudesse fazer o nosso estágio. Então, nós elaboramos os nossos podcasts. No podcast de hoje a gente vai trabalhar um pouco ali mais sobre os antecedentes do golpe, né? Mais precisamente sobre o Jango. Eu também convido você a ouvir os nossos podcasts anteriores, né? Para se contextualizar melhor, estar mais envolvido no que a gente está trabalhando. Vale lembrar também, né, que esse projeto ele é voltado para turmas do terceiro ano do ensino médio, mas você que está num período anterior a isso na escola, ou você que já concluiu, mas tem um interesse em saber mais sobre esse período histórico do Brasil, pode ficar à vontade para acompanhar com a gente, tá bom? Não se restringe somente pelo ano que a gente estabeleceu ali, mas né, está aberto a todos que desejam saber mais sobre esse período histórico. Exatamente. Como o Jonathan falou, a gente está trabalhando, né, os antecedentes do golpe, né? Esse é o sexto podcast de uma série de 20 podcasts. E no podcast anterior a gente falou um pouquinho sobre o Jânio Quadros, né? E a sua renúncia com a sua tentativa de golpe, porém ela foi fracassada e porque foi aceita, né? Ele protocolou a sua renúncia e ela foi concedida e foi aceita e validada. E nesse momento, né, o seu vice, que era o João Goulart, né, e o João Goulart, ele é conhecido como Jango, né, até a chapa que ele formou com o Jânio Quadros era chamada de Janjan, né, porque era Jânio e João Goulart, logo, né, o apelido dele é Jango. Então, todas as vezes que a gente falar Jango nesse podcast, é do João Goulart que nós estamos falando, né? Bom, o João Goulart, ele era um político do PTB, né? E como a gente falou no podcast anterior, ele estava na China no momento da renúncia do Jânio Quadros. E aí começa, né, toda uma tentativa de golpe naquele momento, né, dos militares, para que o Jango não retornasse para o Brasil. Sim, Lore, vale ressaltar, né, sempre estar lembrando que o Brasil, ele vive nesse momento ainda um processo de democratização muito frágil e que os golpes no Brasil, até aquele momento, eram algo muito recorrente, né? Então, acontecia com muitas frequências. Muitos governos brasileiros até aquele momento se constituíram através de golpes, né? Ora civil, ora participações militares. Então, dentro dessa fragilidade, a estabilidade econômica que o Brasil vivia, desde o governo do Juscelino Kubitschek, né, com um grande crescimento industrial, desenvolvimentista, mas também com uma crise muito grande, com um rombo econômico muito grande. Então, os militares já queriam praticar o golpe, já haviam tentado desde o segundo governo do Getúlio, porém sem sucesso. Então, eles encontram ali com a renúncia do Jânio um terreno fértil, sólido, precisa para que eles pudessem, né, de fato, constituir finalmente o seu golpe, né? Então, como a gente lembrou no podcast passado, com a renúncia do Jânio, o presidente do Congresso, que deveria ter assumido,
Entretanto, quem assumiu foram os 3 ministros militares que haviam naquele momento, já visando o golpe, né? E estão fazendo de tudo para que o Jango não voltasse da China, da sua reunião ali comercial com a China. Então, eles atacavam o Jango como comunista, como traidor ali da pátria de fato, porque naquele momento era um momento de polarização muito grande devido à Guerra Fria, né, entre o capitalismo e o comunismo, e o comunismo no Brasil, ele era quase que um crime hediondo, né? Então, ser taxado como comunista te privava de todo e qualquer acesso, principalmente em cargos de comando, né, do governo. Exatamente, né? E como o Jonathan disse, é, foi um momento que os ministros militares eles encontraram, né, ali uma brecha. Na verdade, quem deveria ter assumido a presidência quando o Jânio ele renunciou, deveria ter sido o presidente do Congresso, né? O Ranieri Mazzilli. Só que ele não assume, e quem vai assumir são os ministros, né, militares, que é o ministro da Guerra, o Odílio Denis, o ministro da Aeronáutica, o Gabriel Moss, e o ministro da Marinha, o Silvio Reck. Então, esses três, eles vêm nesse momento, o momento ideal para tomar a presidência da República, né? E olha, coincidência ou não, né? Que na verdade na história não existe coincidência, né? Mas eles são os mesmos que dão um golpe em 1937 e colocam Getúlio no poder, quando Getúlio dá o golpe de Estado no Brasil, né? E eles queriam impedir de qualquer jeito a volta do João Goulart, porque o João Goulart voltando, ele assumiria o seu posto como presidente, né? E aí eles começam ainda mais forte uma campanha de que o João Goulart, né, a assinar no imaginário popular que o João Goulart era um comunista, né? E aqui, como a gente já falou, né, no podcast anterior, o João Goulart, ele não era comunista, né? Porque eu mesmo era fazendeiro, né? Criador de gado binacional. Então, ele tinha fazendas no Rio Grande do Sul e no Uruguai, né? Ele definitivamente uma pessoa comunista, ela não é um latifundiário, não é mesmo? Então, mas no imaginário popular, né, se criava isso de que o João Goulart seria um comunista e iria transformar o Brasil, né, em um país comunista. E era um momento onde a polarização, como o Jonathan falou, da esquerda e da direita, ela estava muito forte pelo mundo todo, né? E no Brasil não era diferente. E, é, e aqui também foi um momento muito complicado com esse conflito de ideias. Sim, nesse momento, inicia ali com o cunhado do João Goulart, que é o Leonel Brizola, que naquele momento ele era governador do Rio Grande do Sul. Então ele inicia ali uma campanha da legalidade, né? Que é uma campanha onde ele conseguiu mobilizar um grande movimento ali em prol do João Goulart, né? Para a volta dele para o Brasil. Então ele conseguiu grande mobilização na rádio, com participação do Terceiro Exército. Isso durou em torno de 14 dias, né? Essa mobilização muito grande, né? Conseguiu também um grande apoio popular e isso fez com que o João Goulart, como a Larissa bem lembrou, ele era um fazendeiro binacional, então ele também tinha fazenda no Uruguai e assim ele conseguiu entrar no país pelo Uruguai, por uma das suas fazendas. E também vale lembrar que ele teve um apoio fortíssimo, que também foi o apoio que deu tranquilidade para o Juscelino, que foi o do Marechal Lott, né? A gente já falou aqui sobre ele. Ele é um legalista assim, de primeira ordem, né? Então ele segue ali à risca a Constituição. Então ele entendeu que naquele momento deveria apoiar o João Goulart, que era o presidente ali por direito após a renúncia do Jânio. Então ele conseguiu retornar ao Brasil,
teve esse apoio do Marechal Lócio, né, junto ali de toda a movimentação social que o cunhado dele conseguiu mobilizar no país, né? Então isso fez com que ele assumisse e atrasou o golpe militar ali em mais 3 anos, né, pelo menos. Então, para que ele conseguisse apaziguar as relações com os militares, ele dá o que nós chamamos assim, né, de prêmio de consolação, né? Então ele cria ali uma emenda constitucional onde o Jango ele teria poderes limitados no governo. Então, além de ter poderes limitados, ele também teria no seu governo um primeiro-ministro, que seria o Tancredo Neves, né? Então, ele retorna, assume a posição como presidente, depois de todo esse arranjo e movimento social, mas fica refém desse ato, né, adicional ali essa emenda na Constituição, de colocar um primeiro-ministro no seu governo e também de reduzir, de limitar, de restringir os seus poderes como presidente da República. Exatamente, porque o parlamentarismo, né, como um todo, ele tende a enfraquecer o governo presidencial, né? Bom, e assim, quando a gente fala um pouco sobre os movimentos populares, né, e o trabalhismo, é legal a gente ressaltar aqui que o trabalhismo ele está em crise. O Brasil está quebrado, né? Isso parece já uma frase montada, né? De muitas pessoas falando isso até na política atual, mas é um momento muito complicado na economia do país, onde o endividamento, né, do governo do JK ainda está é, fazendo, né, com que a inflação esteja descontrolada, o país está endividado, a moeda do Brasil está desvalorizada, né? As pessoas trabalham, mas o custo de vida está muito alto, elas não conseguem se alimentar direito, não conseguem comprar o básico, né? Então, isso resulta, né, com o trabalhismo em crise, que é uma política de você promover geração de emprego, você tem falta de dinheiro em circulação e, consequentemente, isso acaba resultando numa crise econômica, né? Então, até pelo imaginário popular, o Jango ele tem um volume gigantesco de greves no seu governo, né? Foi um dos governos mais tumultuados, assim, né? Que os governos presidenciais que mais atribulados da história do Brasil. Ele tem um volume tão grande de greves que, para vocês terem noção, no governo JK aconteceram 177 greves. No governo do Jango aconteceram 430 greves. Então foram muitas greves, né, que aconteceram nesse momento e que nos governos anteriores também, é importante a gente dizer, que houveram um número menores de greve porque a repressão era muito forte, né, com os trabalhadores. Então, eles não podiam fazer greve, né? E aos olhos dos conservadores, o Brasil, com esse volume tão grande de greve, essa crise econômica, a política do trabalhismo em crise, o Brasil estava à beira do caos e a ameaça do comunismo estava batendo na porta com todo o movimento operário, né, em ebulição com tantas greves nesse momento. E vale ressaltar também que o Jango ele enfrenta greves urbanas e rurais no seu governo, né? Porque geralmente você tinha greves urbanas, rurais não, porque estavam longe dos grandes centros, era mais difícil chegar a informação lá e tudo mais, mas com o avanço do rádio nesse momento, né, até o meio rural começou também a fazer greves. Verdade, é um momento de grande ebulição na sociedade, né? Devido toda a essa crise que já foi citada aqui, um dos pontos interessantes para o agravamento dela é que essa fama de comunista que o João Goulart ele recebeu nesse momento fez com que até os investimentos externos parassem de chegar no Brasil, né? Então, a gente ficou com o nosso endividamento muito grande,
né? A inflação chegando a 50% ao ano, né? Então, mesmo o Jango, que foi ministro do Trabalho no governo do Getúlio, é sindicalista, tinha uma boa relação com o povo, que durante o seu cargo de ministro, o reajuste salarial era de torno de 100%. Já ele, como presidente, era de 70%. Então, mesmo ele tendo um histórico muito bom ali, essa relação com o povo, mesmo com tudo isso, mesmo tendo até apoio da, da Central Geral dos Trabalhadores, ele ainda estava sofrendo muitas greves, né? Sofrendo muitos questionamentos. A Larissa destacou a quantidade absurda de greve que teve nesse momento. Vale destacar que essas greves, muitas delas, era sem repressão, ou seja, elas aconteciam e o Jango não ordenava assim uma repressão muito forte como havia em governos anteriores. Isso afirma para a sociedade ainda mais um ato comunista. Olha, tá vendo? Ele apoia os movimentos sociais, ele apoia os sindicatos, então os trabalhadores podem fazer o que quiser e ele não age, né, com um braço forte, ele permite que as pessoas façam o que quiserem, né? Então, isso vai aumentando ainda mais essa fama que ele recebeu ele desde da sua visita comercial à China ali em 1961, né, no início do seu cargo como vice-presidente do Jânio. Então, é um momento ali realmente de muita tensão, com muitas greves, o Jango perdendo cada vez mais autoridade, né, já com os poderes limitados, com o primeiro-ministro. Então, ele se encontra ali cada vez mais distante e sem opções de tentar acalmar os ânimos e até dar uma estabilizada na economia brasileira, né? Exatamente. Então ele começou a ficar isolado no seu governo, né? Sem muito apoio, sem ter muito para onde ir. É também legal a gente ressaltar aqui que, como eu falei anteriormente, né? Você tem nesse momento greves rurais, né? Então, na parte do campo, quem vai organizar essas greves são as ligas camponesas, aonde a Igreja Católica, nesse momento, ela estava à frente. Né? Então, a Igreja Católica é nesse momento que ela sai um braço da Igreja Católica de todo o conservadorismo, né? E aí você tem também uma parte da igreja que vai ser denominada como a igreja militante, né? Então é uma igreja que vai estar aí ao lado dos trabalhadores e vai servir de resistência, de organização de luta, né? Pelos direitos trabalhistas. No meio urbano, a gente vai ter a CGT, que é a Central Geral dos Trabalhadores, né? Que antes, no começo do governo do Jango, ela apoiava o Jango, né? Até porque ele vinha aí com umas propostas de reforma de base, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas logo depois ela sai, né, da legalidade, então ela é posta na ilegalidade. O Ministério do Trabalho não reconhece a Central Geral dos Trabalhadores, né? E ela fica na ilegalidade, ajudando na organização desses, né, movimentos grevistas, mas na ilegalidade. E ela foi criada em 1962. E aí, né, com toda essa efervescência e com todos esses problemas, o Jango decide fazer um comício e no qual ele apresenta as propostas de reformas de base. Sim, esse comício, né, que ele realiza em frente ao Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro, ele aborda temas bem delicados para a sociedade da época, né? E o principal deles era o tema relacionado à reforma agrária, né? Então, o Jango, para tentar encontrar uma solução de amenizar a crise no Brasil, ele realiza, né, esse comício, um comício de proporções muito grandes, né? Elas chegam a ter mais de 150 mil pessoas, com apoios tanto da esquerda, tanto de grupos não reconhecidos pelos sindicatos, como a CGT, né, que a Larissa bem comentou, mas também há ali pessoas da classe média, pessoas ali
e começam a se envolver no movimento. Entretanto, é um movimento mal visto, né? Porque a reforma agrária, naquele momento, falar de reforma agrária era o ápice do comunismo. Entretanto, vale lembrar e sempre reforçar isso, como a gente já disse aqui, o João Goulart ele era um fazendeiro, então latifundiário. É quase que incoerente um fazendeiro latifundiário ser comunista. Essa reforma de base, né, que ele propõe é uma reforma de base dentro dos moldes capitalistas, né? Mesmo que fosse um capital social, ele era dentro dos moldes capitalistas, então não era apenas distribuir terras por distribuir, tinha ali um fim de retorno de capital naquela situação, né? E de Então ele não arrecadação de estava impostos também, né? E ele não ia exatamente. dividir terras privadas. Você tem muitas terras que pertencem ao Estado, não tem um dono ali. Sim, sim, nós temos uma grande proporção de terra do Estado que muitas vezes estão sem uso, né? Então ele via nisso uma oportunidade de propor essas reformas de base, né? Mas foi muito mal vista, mesmo com muito apoio social, para o apoio militar ele não aconteceu, o apoio, né, dos grandes latifundiários, dos grandes empresários ele não aconteceu, sem contar que os militares tinham apoio dos Estados Unidos e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil mantinha contato direto com o presidente estadunidense, né? Então, dentro dessa situação, o Jango ele se viu ali à beira de uma guerra civil, né? Podemos dizer assim, de uma situação de muita tensão, que ele queria propor algo que beneficiaria muitas pessoas, ainda mais uma população em crise, uma população desesperada, e do outro lado ele tinha a presença estadunidense, que não aceitaria ter mais um vizinho, né, ali no seu quintal, ali próximo, como aconteceu com Cuba, tendo movimentos que poderiam ter algum caráter social, mesmo que não fossem, né, o caráter comunista, mesmo que não fosse, então eles não permitiriam isso de nenhuma forma, né? Então o João Goulart ele se viu nessa situação, o que acabou culminando, né, ali no mesmo ano, em 1964, com a sua renúncia, né, para abrir mão dos seus projetos em prol de uma de evitar de fato uma guerra ali, né, que poderia vir a explodir no Brasil naquele momento. Exatamente, né? E aí, assim, só um pouquinho antes da renúncia do Jango, ele decreta estado de sítio no país, né? Quando um país é decretado um estado de sítio, é porque você congela a Constituição e você começa a governar por atos institucionais, né? Ali para tentar conter a comoção popular. E só para, né, antes de encerrar, lembrar aqui que as reformas de base que o Jango propunha ela abordaria a agricultura, que era a reforma agrária, uma reforma bancária, fiscal, administrativa, urbana e eleitoral, né? E até nessa reforma urbana, essa reforma urbana que ele propõe, ela iria fortalecer muito as construtoras, as mesmas construtoras que iniciaram seus vínculos lá no governo do Getúlio Vargas, elas ganharam muito dinheiro no governo do JK e aqui com o Jango elas estavam aí no meio dessa reforma de base e seriam muito beneficiadas, né? Construtoras essas que, como eu já falei algumas vezes em alguns podcasts, a gente viu o nome delas citados, né, recentemente em vários escândalos de corrupção que estouraram, né, vieram a público, mas que já estavam sendo construídos, né, no qual elas já estavam envolvidas há muitas e muitas décadas no nosso país. E aqui, acho que só para concluir, né, a questão do imaginário comunista, do Jango, realmente falar em reforma agrária é falar em comunismo, mas a gente, né, vale lembrar aqui que países capitalistas, né, alguns países capitalistas optaram pela reforma agrária também como uma forma de gerar impostos e de você dar
tirar lucro de uma terra que não está te oferecendo nada, né? Não está te dando retorno nenhum. Então, os militares, nesse momento, eles veem um cenário perfeito para livrar o país, né, o Brasil, de uma ameaça comunista que não existia e nunca existiu. Em nenhum momento o Brasil sofreu realmente um risco de virar um país comunista. Muito bem lembrado, Lário. E com isso nós encerramos, né, o nosso podcast de hoje. Fica o convite, né, para continuar nos acompanhando. Vamos entrar mais detalhadamente no golpe, no período ditatorial, até a redemocratização, né, e as sequelas desse processo. Se cuidem, usem máscara, se possível, fiquem em casa. Isso, se cuidem e até os próximos podcasts, no qual a gente vai falar um pouco mais sobre o governo ditatorial. Um Tchau! abraço a todos.